muito bem-vindos, boa noite. Estamos de volta com a Jornada dos Incríveis. Como é que vocês estão? Desde já estão convidados a ficarem conosco nessa noite linda, onde vamos receber o maior líder de todos os tempos, aprender com os seus ensinamentos e com o seu legado. Sejam muito bem-vindos nessa noite. Bem-vinda Marília, bem-vinda Andressa, bem-vindo Doutor Daniel. Sejam bem-vindos a mais uma noite da Jornada dos Incríveis. Essa noite vai ser linda. E ele vem para a live, ele está na live. Vai ser lindo, Andressa, se Deus quiser. Muito bem-vindos, muito boa noite para vocês. Estou muito feliz nessa noite de receber esse convidado, que é meu amigo, considero um amigo muito querido. Amém, amém. Enquanto vocês ouvem essa canção, já compartilha essa live, tá certo? Já clica aí no aviãozinho, chama pelo menos 5 pessoas para participar. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão impactadas nessa noite com os ensinamentos do maior líder de todos os tempos. Eu não tenho dúvidas disso. Não é sobre mim, não é sobre o Alexandre, é sobre esse líder, é sobre o seu legado, é sobre a sua história e o quanto ele influenciou sua geração e influencia todas as gerações até hoje. Boa noite, Silvinha. Seja bem-vinda à Jornada dos Incríveis. Alexandre, meu convidado especial, já está aí. Estou dando um tempinho enquanto as pessoas vão chegando, tá certo? E continua conosco, continua aí compartilhando essa live, faz os corações subirem. Vamos fazer o Instagram hoje entregar muito essa live, porque muitas vidas precisam aprender com os ensinamentos desse mestre. Bem-vindo, Samuel Floriano. Boa noite, Alexandre. Bem-vindo, Malaquias. Glória a Deus pela vida de vocês, graças a Deus por esse momento, né, por essa hora tão esperada, 20h27, desse dia 5 de maio, né, onde nós vamos aprender um pouco sobre os ensinamentos do maior líder de todos os tempos. Vou fixar aqui o comentário. Bem-vindo, Ferreira Barão, bem-vindo, Anderson. Boa noite, Wesley, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Carissa Araújo, eu sou analista comportamental e também sou coach de carreira. Estou aí na direção desse mestre, né, entregando a minha vida e os meus passos todos os dias a ele, como sempre foi desde o dia que eu o conheci. E que assim seja. Eu trabalho então com desenvolvimento de lideranças, ajudando os líderes a melhorarem a sua comunicação com a sua equipe e assim diminuir os conflitos, os ruídos aí de comunicação entre líder e liderado. Também trabalho com a minha parceira Marília Leitão na carreira 180 graus, que inclusive está aberta as inscrições para a terceira turma dessa mentoria, onde a gente ajuda
você a desenvolver a sua carreira, né? Talvez uma transição de carreira ou encontrar ainda uma carreira se você ainda não encontrou o seu propósito e a sua missão. E a jornada dos incríveis nada mais é do que recebemos aqui várias lideranças de várias áreas, onde cada líder pode se identificar também com os desafios enfrentados por cada líder que esteve aqui conosco, né? Para que você na sua vida pessoal ou na vida profissional, você veja que você não está sozinho, né? Que você é uma pessoa incrível, você está fora da média, está acima da média. Então, como você também, existem vários outros líderes, vários outros gestores que também passam por dificuldades. Então, nós recebemos aqui o Amarildo, que é um gestor de vendas, trabalha com uma equipe de vendas. Boa noite, Poli. Boa noite, Holanda Manuel. Manuel Holanda, no caso. Sejam muito bem-vindos nessa noite. Então, recebemos os desafios, né? À frente de uma equipe de vendas, o que é que esse gestor trabalha, com quem trabalha e quais são as suas dificuldades. Então, você pode ver que você, como gestor de vendas, você também não está sozinho. Recebemos aqui a Tatiane, administradora, né? Supervisora administrativa, com seus exemplos, com o seu potencial, né? Que nos encantou, a sua maneira como ela administra as coisas, como ela lidera as pessoas. Foi muito incrível. Recebemos a Andressa Heloísa, aquela potência na área aí de franquias, que é uma área de prestação de serviço, de treinamento e também desenvolvimento, de liderança. Então, em várias áreas, seja qual for a sua liderança, seja qual for a sua gestão, essa jornada dos incríveis foi para que você percebesse que você não está sozinho, né? Que assim como você, também outras pessoas enfrentam desafios e talvez a maneira como ele lida com as situações também possa ajudar você. Então, se você não assistiu nenhuma das lives anteriores, todas estão salvas no meu IGTV. Não perde de acompanhar essa jornada, porque literalmente está sendo incrível. E para encerrar a presença das lideranças, eu trouxe hoje o meu amigo Alexandre Moraes, onde nós dois vamos falar sobre os ensinamentos do maior líder de todos os tempos. Então, seja na área administrativa, seja na área de venda, seja na área de serviço, existiu um líder que deixou considerado o mestre de todos os tempos, né? O quanto ele influenciou e influencia gerações, o homem mais inteligente da história, o homem mais feliz da história, e foi humano, né? Assim como você e assim como eu. Ele foi realmente o maior líder que já existiu. Então eu e Alexandre hoje vamos trazer para você esses ensinamentos, para que você entenda e abrace também essa oportunidade. Então, para encerrar essa presença maravilhosa, a gente não poderia deixar de falar de Jesus, né? O nosso mestre, o nosso Senhor. Entenda que, em questão de liderança, Jesus, ele foi o maior exemplo. Ele é um exemplo a ser seguido, né? Não estou falando de liderança apenas religiosa, tá? Também no mundo dos negócios, se você começar a observar o que Jesus fez, como ele ensinou, como ele falava, todos esses ensinamentos, a sua área, a sua liderança. Todos nós podemos ser líderes, somos capazes de exercermos uma liderança e Jesus também nos ensinou isso. Então, como maior exemplo de todos os tempos, eu vou convidar agora o meu amigo Alexandre Moraes, que também é analista comportamental, também é coach de carreira, ele vai se apresentar e nós vamos iniciar aí esse momento que eu espero que seja de grande valia para você. Então, abra seu coração, receba esse líder, receba Jesus nessa noite como exemplo de liderança, certo? Não olhe apenas com olhos religiosos, eu não sei. A intenção aqui
é que você receba os exemplos desse mestre, ok? Continuem compartilhando a live, continuem esses coraçõezinhos subirem. E quero que vocês, enquanto Alexandre entra aí, eu quero que vocês já vão colocando a nossa hashtag, né? Eu sou incrível. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo. Tá escutando Tô aí? Tá dando para escutando bem escutar direitinho? Para mim tá cortando um pouco. direitinho. Tá tranquilo, né? Tô te vendo bem e ouvindo. Tá me vendo também? Ah, que legal. Tô sim, agora tô. Boa noite, Carissa. Boa Bem-vindo, noite a todos. Alexandre. Bem-vindo à Jornada dos Obrigado. Incríveis. Fique à vontade para você se apresentar, falar do seu trabalho, tá certo? Ok, eu queria agradecer, né, por esse convite e da responsabilidade, né, de falar dessa liderança tão incrível, né, que foi de Jesus. Eu confesso que quando a Carissa me convidou para falar sobre esse assunto, nossa, que responsabilidade. Mas a gente está aí, né, para trabalhar com vocês, para trazer um pouco desse conhecimento, desses ensinamentos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Alexandre Moraes, como foi apresentado pela Carissa. Sou analista comportamental também, coaching, e eu tenho trabalhado nessa área do coaching com três áreas super importantes na vida de todo mundo, que é a questão da espiritualidade, tão necessária, a família e também a área profissional. Eu acredito muito que quando essas áreas estão equilibradas, né, estão andando em harmonia, a gente consegue melhorar todas as demais áreas. Então, eu tenho trabalhado aí nesses três pilares, principalmente, né, para a gente, como coaching, trabalhar várias áreas, né, para você conseguir atingir, alcançar seu objetivo. E nesse período eu tenho focado nessas três áreas que têm dado grandes resultados. Então, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, né, para a gente aprender junto, né, para a gente compartilhar esse conhecimento. Eu acredito muito que quando a gente compartilha o conhecimento, a gente aprende cada vez mais, a gente começa a enxergar de uma forma nova, né, de uma forma diferente, e a gente vai construindo Exatamente. esse conhecimento. Amém, Alexandre. Que bom. Fico muito feliz com a sua presença aqui. Quero dar boa noite a todo mundo que está entrando aí. Regina Célia, a esposa de Alexandre, A minha esposa está Lucimar, aí, meu presbítero amor. Edson Lima, Simone, seja bem-vinda, Érica, Eric, Vânia, minha cunhada, e o pessoal aí subindo a hashtag Eu Sou Incrível. Muito bem, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a essa jornada, que é a Jornada dos Incríveis. E hoje nós vamos falar de Jesus, né? O maior mestre, o maior líder de todos os tempos. Alexandre, fique à vontade. Qual é o primeiro ensinamento? O que é que você quer compartilhar primeiro conosco? Quero que você fique bem à vontade aqui, tá certo? Ok. Primeiramente, eu queria saber, em rápidas palavras, que eu sei que esses nossos encontros com Jesus sempre são muito profundos, né? Daria uma live só para falar. Mas se você quiser falar como você o conheceu, fique à vontade também. Olha, na área espiritual, né, realmente um encontro que eu tive, né, com esse mestre aí, Jesus, ele tinha 17 anos de idade apenas, né, e estava vivendo uma situação muito complicada, na minha vida. Eu sou uma pessoa que tem um perfil comportamental um pouco conforme, né? Conforme não, um pouco não, um pouquinho, né? E a pessoa que geralmente tem um perfil comportamental conforme, ela não é de acreditar nas coisas de uma forma muito fácil, né? Ela vai muito pela lógica, ela vai muito para justificativa, ela precisa compreender as coisas, né? E foi aí que eu descobri que a fé, ela faz mais sentido como ela é tão importante, né, como aquilo que é racional. Eu vejo a fé como uma coisa muito racional. Por quê? Porque foi a minha experiência. Eu tive uma experiência racional e essa experiência racional me convenceu, né, daquilo que era bom, né? Então, com 17 anos, aí eu comecei a trilhar esse caminho de
começar a conhecer um pouco mais, né, sobre o ensinamento de Jesus, de ter esse encontro pessoal com ele e decidir, né, procurar colocar esses ensinamentos na minha vida, né, na minha família. Então, foi uma construção ao longo de todos esses anos, Amém. né, e eu posso dizer que tudo o que eu sou hoje, né, é baseado muito nesses princípios, nesses conceitos. Realmente ele me resgatou da incredulidade, né, de não acreditar em algo que era tão bom, né, como, como ele é. Exatamente. Veja como Jesus, ele é inteligente, né? Porque muitas pessoas são chamadas na emoção, né? No calor da emoção, mas existem perfis comportamentais, né? Envolvendo aí o nosso trabalho, que são racionais. E veja que o encontro de Alexandre teve que ser racional, né? Talvez pela emoção ele não viesse, mas ele veio pela razão. Muito bom. Bem-vinda, Elaine Dias, querida, maravilhosa, radialista potente. Tati, bem-vinda. Boa noite, Joelma, Edivaldo, meu cunhado, entrou aí também. Denise, querida, sejam muito bem-vindos. Talvez eu não pare tanto para ler cada comentário, porque eu tenho certeza que o assunto vai nos prender nessa noite, mas fiquem bem à vontade, comentem, façam perguntas, tá certo? E fique à vontade, Alexandre, pode começar aí, vamos conhecer os ensinamentos desse mestre. Em primeiro lugar, que as pessoas muitas vezes conhecem Jesus e têm uma visão de Jesus muito na área espiritual, né? Quando você fala assim, Jesus Isso, Cristo, as pessoas às vezes têm uma visão apenas espiritual, da religiosidade, né? Mas Jesus ele vai além disso daí. Porque quando a gente começa a buscar, né, dos ensinamentos que ele deixou, dos exemplos que ele deixou, você vê que Jesus, ele, naquela época, né, há mais de 2000 anos atrás, ele quebrou muito paradigma na sociedade, ele trouxe muita coisa nova, ele trouxe princípios, conceitos que naquela época eram coisas assim absurdas, né? E ele começou a trazer isso daí, só que ele começou a trazer de uma forma diferente, né? Jesus ele pegou, né, 12 pessoas, né, fez um processo lá de recrutamento e seleção com seus discípulos que eu acho que você e eu não faria dessa forma, né? Hoje a gente tem isso. a análise comportamental, a gente tem todo um processo que ajuda os gestores a ter um recrutamento, uma seleção mais efetiva, né? Mas Jesus, naquele momento, ele foi de uma forma bem simples, né? Ele pegou, convidou aqueles homens, que na maioria deles eram pescadores, né? Eram homens que perfis totalmente diferentes, e ele começou ali o seu ministério. Um ministério de 3 anos, mais ou menos, e que hoje, né, 2000 anos depois, você vê que existem bilhões de pessoas que o seguem, né? Então, a gente vê um grande êxito nessa missão de Jesus como um líder, que ele deixou um legado muito grande, que ultrapassou gerações, né? Que venceu várias gerações e que a sua mensagem continua viva ainda hoje, trazendo ensinamentos, trazendo crescimento para qualquer área da nossa vida, para a área pessoal, para a área de quem é gestor, para a área organizacional. A gente vai ver aqui algumas características, alguns ensinamentos que Jesus ele trouxe que você pode e deve sim estar aplicando aí na sua gestão, como líder, da sua vida pessoal, com a sua família. Então, ele traz ensinamento para diversas áreas da vida, né? E ele pegou aqueles pescadores ali e ele começou a trabalhar naqueles talentos, né? E muitos líderes muitas vezes não têm essa paciência de desenvolver pessoas, né? A gente Pessoas. muitas vezes quer pegar a pessoa pronta ali, né? Pronta, para a gente não ter trabalho nenhum e conseguir alcançar os nossos objetivos, né? De alcançar as metas. Mas Jesus ele mostrou que tem momentos que você vai precisar parar para desenvolver. Você às vezes vai pegar um talento que está ali escondido, você vai descobrir aquele talento, aquilo que
que aquela pessoa tem de melhor e vai utilizar da forma correta no lugar certo. E a gente vê essa característica, uma dessas características já ali de Jesus, em estar desenvolvendo pessoas, né? Em conhecer quem trabalhava com ele. É interessante que Jesus ele sabia quem eram os seus discípulos e ele ensinava eles, né? A gente vai encontrar diversas passagens na Bíblia onde Jesus ele trouxe exemplos e ele também era o exemplo, né? Era aquele negócio do tipo, faça isso, mas ele mostrava como fazer, né? Ele ia ali na prática, né? Ele não largava, né? Faça, simplesmente, né? Mas Isso. ele ali mostrava o exemplo, né? Estava ali sempre trazendo um exemplo, e é interessante porque enquanto a gente encontra diversos líderes na história que, de certa forma, utilizou da força, né, para conseguir aquilo que ele queria, né, para conseguir liderados, né, obrigava a segui-los, Jesus ele encantava as pessoas, muitas vezes com a simplicidade. Né? Por quê? Porque a palavra que saía da sua boca ela tocava o coração das pessoas. Ela penetrava na cabeça e no coração. E por que na cabeça e no coração? Na cabeça onde a gente tem a razão. Né? Muitas vezes a gente utiliza a razão, a gente precisa utilizar a razão. A razão ela é tão importante quanto a emoção. E quando a gente tem esse equilíbrio, a gente consegue ir muito mais longe do que a gente imagina. A gente encontra muitas vezes pessoas que elas não conseguem é, ter essa empatia, ela não consegue compreender como o outro funciona, né? Ela não consegue identificar que somos diferentes, que pensamos diferentes, temos diversas qualidades e essas qualidades se complementam. Né? Então, a razão e a emoção, ela é um casamento perfeito, né, para você conseguir alcançar os seus objetivos. Infelizmente, a gente encontra muitos líderes que é muita razão, né? Ele quer atingir aquele objetivo, ele quer alcançar aquele resultado e muitas vezes ele vai apenas pela razão, naquele foco apenas no resultado, que não tem problema nenhum em você focar no resultado. Mas o líder ele precisa Isso. compreender que não é só focar no resultado. Às vezes, para ele alcançar o resultado, ele vai precisar diminuir um pouco aquela intensidade, né, aquela força, e começar a trazer um pouco mais de leveza para a situação. Né? Um pequeno ajustezinho para os grandes resultados, Carissa. E Isso, é isso que eu ia comentar agora, Alexandre, observar as pequenas coisas, né? Você como líder, você como gestor, Jesus, ele não desprezava as pequenas coisas, os pequenos gestos, as pequenas atitudes, né? E a escolha dos 12 discípulos, como Alexandre já falou aí, é muito tocante, né? Porque realmente eram pessoas sem nenhuma capacidade técnica para a função, né? E Jesus ele observou, né, e viu talento naquelas pessoas, como a Andressa comentou aí, como Marília colocou aí no lavar dos pés, né? Veja a atitude de Jesus de lavar os pés dos seus discípulos, né? Todos os seus ensinamentos, você olhando para a sua liderança, você vê que aos olhos da humanidade, aos olhos daquele povo, os discípulos eram imperfeitos para a função, né, Alexandre? Mas Jesus ele viu capacidade e principalmente ele realmente capacitou, ele treinou. Então assim, ele não desprezou as pequenas coisas que não eram pequenas e nem desprezou as pequenas atitudes. é verdade. E é interessante, Carissa, porque quando a gente mergulha na Bíblia, a gente encontra que Jesus, ele mesmo sendo filho de Deus, ele se humilhou. Por quê? Porque, mesmo sendo filho de Deus, ele assumiu a forma humana. Por que que ele fez isso? Ele fez isso para entender cada situação que o homem passava. Para ele chorar, né? Para ele sentir dor, né? Para ele compreender o que é a dor humana. Né?
o que é chorar, o que é ter emoção, o que é ter fome, né? Ele se humilhou a si mesmo, né, para assumir a forma de homem, para poder cumprir a sua missão, né? E é interessante que muitas vezes o líder, para conseguir êxito, vai ter momento em que ele vai precisar mudar a estratégia dele, né? Às vezes o líder é tão prepotente, às vezes ele tem aquela autoridade que foi delegada para ele e ele não consegue descer ao nível intelectual dos seus liderados, ele não consegue falar de igual para igual, ele não consegue sentir aquilo que o seu time está sentindo, né? Muitas vezes ele não tem essa percepção, né? E isso às vezes acaba afastando o gestor do seu time, né? Muitas vezes acaba influenciando muito nos resultados, porque se ele de repente está com um resultado muito bom naquilo que ele está propondo, na sua forma de gerir, ele pode melhorar muito mais quando ele consegue descer, né, se igualar aos Exatamente. seus liderados, né, compreender na forma deles falarem, naquilo que eles podem colocar que vai aperfeiçoar as suas estratégias, né? E Jesus ele fez isso, né, para poder compreender. E uma outra coisa também, né, eu posso dizer aqui que Jesus ele tinha um autodomínio muito grande, Sim, sabe? Ele sabia quem ele era, ele sabia qual autoconhecimento era profundo. autoconhecimento profundo, sabe? Ele não tinha crise de identidade, ele sabia quem ele era, né? Ele sabia qual era a sua missão, ele sabia aquilo que ele deveria fazer, e ele sabia como fazer, e ele fez, sabe? Então, quando um gestor ele conhece que ele é um gestor, que ele é um líder, ele sabe da responsabilidade do seu papel, ele sabe aquilo que precisa ser feito, e ele coloca em prática aquilo que ele está realizando, né, é uma característica muito positiva. E é interessante que Jesus, por ter esse conhecimento, ele não gastava energias, ele não gastava sua energia com besteira, sabe? Ele não perdia Não, o foco, né? Ele não isso. perdia o resultado, né? Ele estava ali, focado na missão, mas ele estava focado na missão da forma que dava resultado, sabe? Porque tem muitos gestores que estão focados no resultado, mas eles estão precisando ajustar um pouquinho aquele foco para poder chegar mais rápido ao resultado que ele está querendo, né? Isso, Então, ele não está Jesus, aproveitando o caminho, né, Alexandre? Ele não está aproveitando o propósito, né? Ele só está focando no resultado que o propósito vai trazer. ele às vezes acaba se Exatamente, é lindo. perdendo, né? É verdade. E Isso. esse gestor ele Um- acaba se perdendo. Pode falar, Carissa. Não, pode complementar seu raciocínio, depois eu volto. E ele não perdia, né, esse foco, né? Ele não perdia esse foco. E, infelizmente, tem muitos gestores que acabam perdendo o foco, gastando energia com aquilo que não deveria gastar energia. E isso muitas vezes acontece porque ele não reconhece, ele não entende por que que ele está ali. Qual o motivo dele estar ali? Ele está ali para gerir pessoas, ele está ali para liderar pessoas, né? E como é que ele vai fazer isso da melhor forma possível? Então, às vezes ele gasta energia com pequenas coisas, às vezes, no seu time, coisas que podem ser ajustadas, coisas que ele pode desenvolver, que ele pode trazer, né, para o seu liderado. Daqui a pouco eu vou falar o seguinte, que Jesus ele tinha uma forma diferente, né, de ensinar as pessoas, mas você tem alguma coisa para colocar, Carissa, nisso que eu falei agora? Era só o exemplo desse autoconhecimento, né? Que Jesus sabia quem era, sabia das suas competências, sabia dos seus dons, né? Sabia dos seus talentos, sabia qual era a sua missão, né? Qual era o foco para onde ele iria após concluir. Todo esse autoconhecimento que nós sabemos que todo líder precisa ter com clareza, Jesus ele possuía em vários momentos na Bíblia, só para dar o embasamento, né, Alexandre, que ele citava e ele dizia: eu sou, né? Eu sou a videira verdadeira.
né? E o meu pai é o lavrador. Assim, ele citava com firmeza, sem nenhuma sombra de dúvidas, como Alexandre disse, sem crise de identidades, quem ele era, né? Em uma das passagens que mostra quem ele sabe, como ele sabia que era, para onde iria, e esse exemplo que Alexandre falou de não gastar as suas energias e desperdiçar no momento que não era propício. Foi a passagem pelo deserto, né, Alexandre? Onde ele, conhecedor dos seus dons e talentos, ele sabia que era o Filho de Deus, ele poderia ali dar fim àquela provação, ele poderia matar ali a sua fome, mas ele disse, né, ele contendeu ali com o diabo, ele resistiu, né, de não utilizar ali os seus dons e talentos de forma egoísta. Ele sabia que esses dons que ele tinha precisavam ser usados nas pessoas e não somente para ele. Então mostra como Jesus ele era de fato altruísta, né? Não pensava somente em si. Falando de análise comportamental, Alexandre, eu sempre digo, não sei se você vai concordar comigo, que Jesus era um S bem alto. Olha, Eu acho que ele era. eu acredito muito que Jesus ele passeava ali nos perfis comportamentais, sabe? Porque Sim, por quando ter precisava autoconhecimento, né? quando ele precisava ser aquele dominante que chegava e falava com aquela firmeza, sabe, com as pessoas, quando ele estava ali focado na missão dele e não deixava que nada atrapalhasse aquela missão, né? Quando muitas vezes ele enfrentava aqueles que estavam ali muitas vezes julgando, né, a sua missão ou querendo atrapalhar a sua missão, ele tinha aquele foco, porque o que acontece? As pessoas muitas vezes têm uma visão de Jesus apenas nessa parte do amor, né, da tranquilidade e tal, mas Sim, Jesus, sim. ele por diversas vezes, ele falava duro com seus discípulos, ele falava duro, de uma forma muito firme, né, com os fariseus, né, com os saduceus. Então ele chegava e falava na grande. Em determinado momento, Jesus ele entrou no templo e ele saiu quebrando tudo, porque estavam fazendo da casa dele, né, de comércio, e ele não queria que aquilo acontecesse, né? Da mesma forma, Jesus ele teve a parte conforme, sim, porque ele passou por todo o processo que ele tinha que passar. Então ele tinha que ser batizado, então ele foi batizado, sabe? Ele foi apresentado no templo, então ele foi provado, né? Ele jejuou, então ele passou pelas regras. Ninguém poderia dizer que ele quebrava as regras. Em um determinado Não. momento chegaram para ele, né? E Jesus, muitos coaches devem ter se inspirado em Jesus, né? Porque Jesus, quem trabalhava com perguntas poderosas era ele, né? Ele Era trazia assim. muitas respostas para as pessoas através das perguntas que ele fazia. Então, em um determinado momento, chegaram para ele questionando se deveria ou não pagar impostos, né? E aí Jesus pegou a moeda e mostrou e disse: quem é que está aqui? Né? E as pessoas respondeu César. Então, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, o que é que Jesus estava querendo dizer naquele momento? Que aquilo que a gente precisa cumprir em termos de regras, em termos de honra às autoridades, nas leis, a gente tinha que cumprir. Da mesma forma também que a gente tinha que dar a Deus aquilo que era de Deus. Naquele momento também ele estava dizendo que César não era Deus, né? Porque César era César e Deus era Deus. Então, muitas Isso. vezes Jesus ele cumpria, né? Pega ali, pesque um peixe, pega a moeda e paga o imposto que tem que ser pago, sabe? Então, tinha essa questão realmente da estabilidade, porque transbordava amor, né? A palavra dele, ela trazia as pessoas para perto, as pessoas se aproximavam, Sim. elas se sentiam atraídas, né? Pela compaixão. Era Em determinado o momento ele principal estava foco, né? passando Era as pessoas. isso. Isso mesmo. Em determinado momento tinha lá uma viúva, né, que tinha perdido seu filho, né? E a Bíblia diz que ele teve uma íntima compaixão daquela mulher, né? E Isso. ressuscitou aquele filho. Então, a gente vê características, né? E também Jesus era um ótimo comunicador, né? Com Carissa, ele se certeza. comunicava Com muito bem, se certeza. relacionava com as pessoas. A Bíblia diz que ele estava sempre Ele rodeado usava de bem muita todos os gente. percentuais dos perfis que ele tinha.
né? A partir do momento exato, aquele momento que ele Exato. utilizava o seu talento, né? E ele sabia trabalhar também com esses perfis comportamentais, porque se você pega, por exemplo, Pedro, né? Que até a Andressa A falou aqui Andressa de colocou Pedro, aí, né? exato. Pedro, Pedro era ele era aquela, dominante, Andressa. ele era Tinha aquela uma pessoa dominância que, alta, né? é verdade, Pedro é aquela pessoa que quando Jesus convidou, né? E ele ficou meio que, o que é que eu vou fazer? Eu sou pescador, né? E Jesus disse, eu vou transformar você em pescador de homens, né? Pedro foi aquele valentão que disse para Jesus, olha, eu não vou te negar. Pode acontecer o que for aqui, que dominante, Pois né? é, Que vai no impacto tal. Eu não vou negar você, eu não Pedro. vou negar aquele negócio todo, só que Jesus ele Ah, sabia, Pedro. ele conhecia, né? E aquele homem que, quando Jesus ele foi lá, estava no Monte das Oliveiras, que chegaram os soldados para prender Jesus, né? E ele foi aquele que Isso. puxou a espada, cortou a orelha daquele soldado, né? E aí Jesus, mais uma vez, deu um exemplo de que não é daquela forma que deveria ser feito, Isso. né? Não é daquela forma que deveria ser feito. Ele vai, pega a orelha, coloca de volta, né, naquele homem, né? Com E Pedro, ele compaixão pelo soldado, né? Sabia que era preciso ser feito o que ia ser feito, né? É por isso que eu falo da estabilidade, não no sentido isolado, realmente, né? Porque como o maior mestre, o maior líder de todos os tempos, né? Ele, com autoconhecimento, ele também nos dá esse exemplo, né? Que com autoconhecimento a gente passeia pelos diversos perfis e faz o que tem que ser feito no momento correto. Mas ele sempre trouxe esse ensinamento, né, Alexandre? De que é você pode, verdade. mesmo sendo um líder, você pode ter compaixão, mas pode seguir, viu? É verdade. E Pedro, você vê que depois de tudo aquilo que passou, quando Jesus ele é crucificado e ele fica muito mal, né? Porque ele tinha negado, né? Porque olhe por um dominante, ele não cumprir aquilo que ele que ele prometeu é difícil, né? E ele fica muito triste porque ele não defendeu, né? Ele negou, na verdade, né? Mas aí Jesus, como um grande líder, ele foi aquele que deu uma nova chance, ele conseguiu resgatar Pedro daquela culpa, né? E a Bíblia mais na frente relata que em uma única mensagem que ele deu, foram mais de 3.000 pessoas que começaram a seguir Isso. a Jesus. Então, A- aquele homem que estava ali, né, que ao mesmo tempo tinha aquela força, né, e não sabia muitas vezes como controlar aquele comportamento dele, vai para um outro extremo, que é de ficar decepcionado consigo mesmo, mas Jesus ele é capaz de resgatar, né, aquele liderado dele, aquele homem, e transforma ele num pregador, né, que ganhando mais de 3.000 vidas em um único dia, em uma única pregação. Cumprindo e mostrando aí para as lideranças o quanto se pode capacitar uma pessoa, né, totalmente imprevisível e totalmente sem capacidade nenhuma. Né? Pedro foi um grande exemplo de tudo isso. É Alexandre, verdade. Jesus ele também acreditava em si mesmo, né? Como você falou, ele não tinha as crises de identidade, sabia quem era, mas ele também confiava, né? Ele não só sabia para que tinha vindo, não, não só sabia da sua missão, como também ele confiava, né? Que ia restaurar aquelas vidas, que ele veio com uma missão, né, Alexandre, de transformar as pessoas. Né? Ele trouxe uma mensagem de que as pessoas poderiam viver de uma forma melhor. E isso, assim, me encanta muito em Jesus. Né? Em um tempo onde as pessoas eram aprisionadas pela religiosidade, né? Esperando um mestre, esperando um Messias que os salvasse, que os redimisse. E Jesus ele veio com aquele discurso de uma nova vida, né? De uma nova maneira de viver, como você falou já no início, que ele quebrou alguns protocolos, né? Ele quebrou alguns paradigmas com isso, né? E Jesus ele era muito acessível, né? Como ele é ainda hoje. Então, são características que mostram o quanto ele era humano, como a gente, né? Acessível,
mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo o Messias, e um dos exemplos para a liderança é que ele confiava em si, né? Ele confiava no seu trabalho, ele confiava na sua missão, né? Quando ele disse lá em João, eu sou a porta, né? Quem entrar por mim, né, será salvo. Então é uma prova de confiança que ele tinha na sua missão. É verdade, hein? É verdade. E uma outra grande lição, Carissa, que Jesus ele deixou é a questão da liderança servidora, né? É aquele líder que ele chegou e disse que tinha que servir, né? Maior é aquele que serve, né? Então, ele, Isso, ele começou a mostrar naquela época, né, onde muitas vezes o líder era César, aquele que os escribas, os mestres da lei, né, aqueles que tinham aquelas roupas, né, que estavam ali muitas vezes até inacessível ao povo. E aí Jesus chega servindo, servindo as pessoas que se aproximavam dele e precisavam de um milagre ou precisavam de alguma coisa, né? Ele chegava a servir aos seus discípulos, como já foi falado aqui, lavando os pés, né, de cada um dos seus discípulos, né, e mostrando que maior é aquele que serve, né, maior é aquele que está ali. E isso mostra realmente o quanto importante que é um líder, ele está ali disponível para a sua equipe, está disponível ali para o seu time, porque o seu time muitas vezes vai precisar de um líder que tome decisões firmes, que dê direção, sabe, que tenha um poder de ação. Imagine um liderado que ele está com um problema, que ele não está conseguindo resolver aquele problema, e ele não consegue ter acesso ao seu gestor, né? Ele não consegue ter acesso às ferramentas básicas, aquilo que ele precisa para desenvolver o seu trabalho, né? E muitas vezes tem gestores que realmente largam lá seus liderados e exigem um resultado, e ele mesmo não tem essa capacidade de servir ao seu liderado no momento que ele mais precisa para poder desempenhar a sua função, né? E mostrar aquela humildade de estar ali. Não é que um líder ele saiba de tudo. A gente sabe que um gestor ele não sabe de tudo. E ele não deve mostrar que é aquele gestor que sabe de tudo, realmente, né? Porque aí chega a virar prepotência, né? Mas a gente sabe que os gestores, os líderes têm sim dificuldade. Muitos líderes estão desenvolvendo novas habilidades, estão aprendendo muita coisa. Então, é natural que muitas vezes na nossa jornada como líder, como gestor, a gente realmente cometa alguns deslizes, a gente erre em alguma coisa, mas você errar por falta de conhecimento, você aprende ali, na verdade, né? É um aprendizado que tem, né? Mas é uma responsabilidade muito grande a gente estar ali disponível para servir as pessoas que estão sobre a nossa responsabilidade, para que elas atinjam o objetivo, né? Para que elas realmente consigam desenvolver o que precisa ser desenvolvido. Então, Jesus ele estava o tempo todo mostrando ali para os seus discípulos a lição da humildade, a lição de que maior é aquele que ele estava ali quebrando um grande paradigma naquela época, né? Porque na verdade nos primeiros bancos, né, para serem admirados, né? E ele já trazia uma filosofia diferente. Ele dizia: olha, sente no último banco, porque é a melhor honra quando alguém lhe chama lá do último banco para vir para frente, né? Do que você estar lá na frente e mandar ir lá para trás. Então ele trazia esses ensinamentos, muitas vezes, que grande impacto já teve naquela época, né? E quando a gente encontra um gestor que ele consegue perceber essa sacada de Jesus, né? Ele consegue realmente ter, ele consegue estar ali, ser acessível para o seu time, né? O seu time, poxa, eu posso contar com o meu gestor, né? Eu sei que ele quer resultado, mas ele me dá condições de eu poder dar aquele resultado, né? Para poder realizar aquilo que precisa ser realizado. isso. Um outro ensinamento de Jesus, Alexandre, é que além disso, né, de atrair tantas pessoas, de capacitá-las, de conseguir ouvi-las, né, como nós já falamos e já trazemos aqui, ele também sabia dizer não,
né? Ele Isso. também sabia fazer as coisas que eram difíceis, né? Que era abrir mão, às vezes, de pessoas que não iam acompanhar. Quando aquele homem rico, né, achou difícil segui-lo, porque teria que abandonar toda a sua riqueza, né? Não é que Jesus tinha ali uma crença limitante com dinheiro, mas é porque conhecedor da intenção do coração daquele homem, né? Aquele homem, ele não estava entregue ao propósito, porque o seu coração estava na sua riqueza. Então Jesus, ele foi difícil naquela hora. Imagino para um gestor como é difícil um momento, né, de tomar alguma decisão mais dura, mas que às vezes é necessária. Né? Jesus, ele nos mostrou ali que às vezes é preciso, né, tomar difíceis decisões, né, ainda que isso importe em perder seguidores, como foi aquele caso. É verdade. Ele falava aquilo que precisava ser dito, né? Da Isso, forma que de fato precisava ser dito, né? Jesus ele falava sobre a parábola dos talentos, né? Ele falou que a um deu 5, né? A outro deu 2, a outro deu 1, né? E que aquele Senhor ele queria que aquelas pessoas que receberam aqueles talentos multiplicassem, né? E aí a gente vê mais um ensinamento de Jesus para quem é gestor, né? Não é errado você cobrar, né? Você realmente está dando condições para aquela pessoa, você está investindo para aquela pessoa dê resultado, né? E aquele que não dá resultado, infelizmente, ele precisa dar resultado. E Jesus ele já falava isso. sobre isso naquela época, né? De uma forma clara, né? Ele trabalhava muito com parábolas. Jesus ele trazia muitas perguntas poderosas, né? Feito eu falei aqui, né? Perguntas poderosas. Demais, demais. Eu posso até dar um exemplo de um agora que eu separei aqui para a gente. Enquanto Pode Alexandre falar. procura aí, esse exemplo que a gente trouxe agora é mais uma prova de quanto ele equilibrava, né, a emoção com a razão, né? Então, assim como existem muitos líderes que são movidos na razão, né, com aquele foco no resultado e nas tarefas, também existem aqueles líderes que são muito emoção. Então, Jesus, ele mostrou naquela hora que você também precisa desse amadurecimento, de realmente falar o que tem que ser dito e ensinar da forma correta, ainda que aquilo machuque a outra pessoa, né, a princípio. E ele dizia, né, que aquele que bate na porta se abre, né? Aquele que busca Se abre, acha, né? encontra. Então encontra. Então ele estava dizendo assim para você, estava dizendo aqui para a gente, né? Olha, você tem que correr atrás do resultado. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa se esforçar. Você precisa usar os seus talentos para conseguir Isso. alcançar os seus objetivos. Se você bater na Ele não porta, dava o peixe, ele ensinava a pescar, né, ele Alexandre? ensinava a pescar, ele não dava tudo de mão beijada, né? Então, às Quando vezes tem ele muitos líderes. curava, primeiro ele dizia: levanta-te, né? Anda, É toma a verdade, tua cama. é verdade, é verdade, né? E às vezes tem gestores que querem abraçar os seus liderados, é o extremo, né? De uma forma que quer estar ali todo dando tudo pronto. Não, Jesus, ele, na verdade, ele construía, né? Eu começo a dizer o seguinte, que Jesus ele fazia determinadas perguntas para que as pessoas refletissem sobre aquilo que ele estava falando e elas chegassem a um entendimento daquilo que elas deveriam entender. Né? Um exemplo, né? Ele olha e diz, por que olha a trave que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Então a pessoa para e começa a refletir, poxa, eu estou me preocupando tanto com o meu colega de trabalho que não dá resultado, eu estou me preocupando tanto com tantas situações e eu estou esquecendo de olhar para dentro de mim, identificar aquilo que eu preciso melhorar. Nos meus pontos de melhoria, nos meus pontos fracos, que eu preciso ter uma atenção maior e que eu preciso desenvolver aqueles talentos. Né? Então, você vê que quando você começa a contextualizar alguma dessas perguntas, alguns desses ensinamentos na área corporativa, né, na nossa vida pessoal, a gente começa a entender o quanto que a gente precisa realmente desenvolver em nós, identificar aquilo que a gente precisa desenvolver. Né? Então Jesus ele diz, por que você está olhando tanto, né, para o problema do outro, né, para as falhas do outro, e você não consegue entender que você tem situações que precisam ser resolvidas, né?
Então, quantas pessoas que precisam desse ensinamento, né? De cuidar da sua carreira, de começar a olhar para dentro de si mesmo e identificar aquilo que precisa ser aperfeiçoado, né? Tantos gestores que muitas vezes não conseguem enxergar as suas deficiências, né? Não conseguem enxergar aquilo que ele precisa melhorar para que ele consiga ter um resultado melhor, né? Então fica aí essa pergunta para os gestores, né? Para que eles possam refletir, Fica para aí que essa nós pergunta possamos refletir, né? poderosa. O Uma que outra será que pergunta você também. tem observado tanto nos outros que tem deixado de observar em você? É verdade. Andressa colocou aqui, ele já ensinava o poder do autoconhecimento. Ele soube destacar a importância da atitude, de se dispor para poder evoluir. Exatamente, Andressa. É verdade. Exatamente. É por aí, né? Ele Silvinha traz esse colocou, Jesus conhecimento. preparou seus discípulos para serem seus líderes de seus projetos, a igreja, exatamente, porque líder formam líderes, né? A gente vai chegar lá, nesse ponto. Muito bem tocado, Silvinha. Pode continuar, Alexandre. Uma outra pergunta também que ele bem interessante que eu separei aqui que ele colocou, né? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua própria vida? Então, quantas pessoas que, por uma ânsia de alcançar os seus objetivos profissionais, né, os seus resultados, conseguir alcançar riquezas, conseguir ser um profissional de destaque e tal, e muitas vezes acaba perdendo tanta coisa boa, né, porque ele não consegue enxergar que a jornada ela só vale se você viver bem essa jornada, se você aproveitar cada momento, né? Se você aprender com aquele momento, se você começar a vivenciar aquilo da melhor forma. Então, tem muita gente que perde a vida toda, né? Acumulando riquezas ou querendo ser sempre o melhor dentro da organização, que não é problema nenhum. A gente precisa realmente buscar esse crescimento, a gente precisa realmente buscar melhorar, trazer. É, mas a gente não pode esquecer que se a gente só focar nisso e perder as demais coisas, qual a beleza disso daí, né? Então, Jesus, do que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder sua própria vida? Ele estava trazendo um contexto espiritual, isso daí também, mas a gente pode utilizar esse conceito para a nossa vida também, porque Com existem muitos certeza. gestores que perdem a oportunidade de ter experiências incríveis com seus filhos, né, com seus cônjuges, e quando olha, seus filhos já estão adolescentes, já estão jovens, casam, vão embora, e ele diz, poxa, eu não aproveitei, né? Eu não vivi esse momento, né? Eu não aproveitei o máximo daquilo que estava ali disponível para mim, né? Para poder recarregar as minhas energias. É interessante porque um bom gestor ele precisa recarregar suas energias. Ele precisa às vezes parar um pouco, respirar. Né? Jesus ele orava ao Pai, né? Ele buscava a Deus que era o Pai, né? Ele orava, né? Isso. E era como se ele estivesse recarregando as suas energias, né? As suas forças. E tem muitos gestores que Exatamente. não conseguem se desligar, Para não né? perder o Eles foco, né, Alexandre, na perdeu o missão. foco na missão, né? Então, às vezes é estratégico, sim, você parar um pouco para recarregar suas energias. Então, você, né, que está aqui nessa noite, né? Você tem recarregado essas energias, né? O que é que faz você recarregar suas energias? Para alguns é ler um texto da Bíblia, é orar, né? Para outros é ouvir uma música, é meditar, mas o que é que você tem feito, né, para recarregar suas energias? Será que você tem ido com tanta intensidade, né, com tanta fome para conseguir os seus objetivos e às vezes você cansa, né? Às vezes você começa a Viciado em distribuir, trabalhos, né? Quantos líderes estão viciado, aí é, viciados em trabalho e não param um momento? Esse é o ensinamento que Jesus ele está deixando, que existe esse momento de recarregar as energias, né? Eu falei agora, Alexandre foi beber água, ele precisava recarregar essa energia, né, para é continuar. verdade. Então, assim, Jesus ele é maravilhoso, Jesus ele é completo, né? Então ele traz esse ensinamento que às vezes é, o trabalho é necessário, existe o foco na missão, mas existe um momento de parar para recarregar as suas energias,
né? Seja com a sua família, como a Alexandre citou, seja uma viagem, seja um almoço sentado à mesa, né, Alexandre? Quantas pessoas não têm nem feito isso com suas famílias, né? E É são verdade. momentos necessários. Marília colocou aí o workaholic, exatamente, que são as pessoas que são viciadas em trabalho e não fazem nada, mas não fazem exatamente nada além disso. Bem-vindo, Fernando. Bem-vinda, tia Madalena. Boa noite. Alexandre, você falou aí nessa questão de recarregar as energias, né? De ter um foco específico. E a gente pode começar a falar que Jesus, ele, além de todo o autoconhecimento, da confiança que ele tinha em si, de todo esse autodomínio, ele também agia, né? Ele também Poder da ação. partia de fato para a ação, né? Exatamente, existia esse momento que ele trazia que era a hora de agir, não era a hora somente de estar ali no mundo da fantasia. E um ensinamento que ele traz é que Jesus, ele não perdia tempo, né? Não gastava suas energias com coisas inúteis, e até nos questionamentos inúteis ele trazia um ensinamento, né? Tem uma passagem em Mateus, né, onde os fariseus estão discutindo acerca do casamento, né? Com quem será que a mulher que casou 3 vezes com 3 irmãos diferentes, que foi viúva as 3 vezes, com quem será que ela vai ficar na ressurreição, né? E Jesus, ele interrompe ali aquele questionamento, como mostrando que aquilo era uma perda de tempo, né? Ficar pensando na morte, ficar pensando que era uma coisa vã, né? Que não havia necessidade. Além de esclarecer acerca da ressurreição, né? Onde todos seriam anjos, que não existiria mais o casamento, que não existiria mais, né, viúva de fulano, de ciclano, de beltrano. Ele trouxe um grande ensinamento, que está lá em Mateus 22, né? E ele fala que, na parte B do versículo 32, ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, mostrando ali, né, que existe a necessidade de olhar para o que está vivo, né, de ver oportunidade no que está vivo e não no que está morto. Trazendo isso para a liderança, né, a gente vê que às vezes existem oportunidades para os líderes que eles abertas ali, vivas, e ele está preso a algo que já morreu, né? Ou seja, está preso a algum método, a alguma ação que ficou lá no passado, e é hora de abrir os olhos e enxergar, né? Parar de discutir coisas inúteis e trazer para um plano de realidade aquilo que realmente pode ser feito. Então, assim, É foi mais verdade. uma pergunta poderosa de Jesus. Deus é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. É verdade. É verdade. Ele estava sempre trazendo, ele quebrando o paradigma, né, e direcionando para algo novo, né? Pronto, Jesus, ele tinha esse poder realmente de ação. Por quê? Porque ele tinha um ministério para cumprir, ele tinha uma missão. E aí o que é que ele faz? Ele vai, seleciona, faz logo a equipe dele e começa a trabalhar naquela equipe dele. Ele tinha pressa para desenvolver aquela equipe, né? E ele vai, ele na rua, ele é aquele que faltou comida, né? Não vou dispensar as pessoas com fome, né? Então multiplicou pão e peixe por aquela preocupação em cuidar das pessoas, mas ao mesmo tempo teve aquela iniciativa, porque naquele momento aqueles discípulos, se eles iam dispensar aquelas pessoas, né, para voltar com fome, né? Mas Jesus naquele momento ele não. O que é que tem aí? 2 pães, 5 peixes, né? E aí ele distribuiu, multiplicou aquilo para aquelas pessoas. Então um líder, ele consegue multiplicar o pouco, muitas vezes. É aquele pouco que ele tem, às vezes ele tem uma equipe que não é tão grande, né? E às vezes, assim, não consegue dar muito resultado naquele momento, mas ele consegue compreender aquilo que cada um tem de importante e ele começa a investir naquilo dali, ele começa a multiplicar aquele talento, desenvolver aquele talento daquele seu liderado, e aí vai multiplicando a sua eficácia, os seus resultados, né? Vai crescendo. Por quê? Porque ele tem esse poder de ação.
né? E qual o plano, né? O- Qual é o plano desse líder, né? Ele tem um plano para desenvolver a sua equipe, ele consegue identificar que esse daqui precisa desenvolver tal ponto, esse daqui ele precisa expandir essa qualidade que é muito boa, e se ele conseguir expandir, ele vai ter um resultado melhor e, consequentemente, eu também vou ter um resultado melhor, né? E qual é o plano para desenvolver essas pessoas? Porque muitas vezes ficar no campo do planejamento, no campo do conhecimento, não vai te levar a muito lugar. Exatamente. Nada A cai gente do céu, precisa, né? a Com gente precisa autoconhecimento e entender, confiança, partir para ação. partir para a ação. É feito você faz um processo de autodesenvolvimento, né, de autoconhecimento, e o que você vai fazer com isso daí. Quando você identifica que você tem pontos que, se você investir mais naqueles pontos, você vai ter um resultado absurdo, né, maior. Ou então determinadas áreas que você precisa realmente dar uma melhorada. E o que é que você faz com isso aí? Porque o conhecimento em si, ele não vai trazer tantos resultados. Você precisa partir para o campo da ação, né? E Jesus, se você for observar as passagens das pessoas que ele passou na rua, aquilo que ele fez na vida de cada um, na verdade, você vê que Jesus ele vai organizar a última ceia e ele diz para os discípulos: olha, vai em tal lugar, pede para separar tal lugar, né? Eu vou entrar com o burrinho, vai lá que vai ter um burrinho. Então, assim, ele tinha planos, né? Ele tinha tudo ali e ele ia delegando aquilo que precisava ser delegado para os seus discípulos, né? Aquilo que era para eles fazerem, Jesus ia delegando lá. E aquilo que era para ele fazer, ele fazia, né? Então, ele não ficava perdendo muito tempo, né? Ele tinha esse poder da ação. Então, Jesus ele tinha esse autoconhecimento, ele tinha ele se conhecia bem, né? E ele tinha esse poder de atuação. E tinha uma outra coisa muito importante que Jesus fazia, né? Grande ensinamento para os gestores. Ele sabia se relacionar com as pessoas. É Jesus verdade. ele se relacionava muito bem com todo mundo, né? Ele sabia como se relacionar com os escribas, com os fariseus, com os discípulos. Ele sabia se relacionar com cada um, né? Então, as pessoas muitas vezes estavam ali seguindo ele com muito amor, né? Porque ele era aquilo. Ele falava o que precisava ser falado, ele era duro com quem ele precisava ser duro, né? Ele era amável com quem ele precisava ser amável, né? Foi que falei aqui que aquela viúva, né, que ele teve aquela íntima compaixão, né? Ele reconhecia os talentos das pessoas e os comportamentos positivos das pessoas. Um certo determinado centurião, ele chegou para Jesus e disse: olha, eu não sou digno nem que você entre na minha casa. Se você apenas E dizer o uma homem era palavra, importante. e o homem era muito importante, né? Ele disse: eu não sou digno que você entre na minha casa, né? Mas se você dizer pelo menos uma palavra, a minha filha, né, ela vai ser curada, né? E aí Jesus ele fala que nunca tinha visto tamanha fé, né? Aquele homem ele entendeu com quem ele estava falando. E Jesus compreendeu aquilo que ele tinha de precioso naquele homem, que era aquela fé, né? Aquela confiança de saber que existe as hierarquias. E ele entendia que Jesus tinha uma hierarquia naquele momento. Ele estava Maior do que a reconhecendo dele. maior do que a dele, né? E Jesus ele resolveu o problema, né? Ele resolveu aquele problema. Então ele sabia se relacionar bem com as pessoas, né? Ele tinha essa facilidade. Então um líder que ele não consegue se relacionar bem com as pessoas, e quando eu digo bem com as pessoas, eu não falo só em relação à sua equipe, ao seu time, né? O líder ele precisa ter essa visão estratégica e se relacionar bem com todo mundo, né? Com Exatamente. gestores, com outros gestores, com outras empresas, com os clientes. Exatamente. Jesus, ele via as coisas de um modo diferente, né, Alexandre? Ele tinha uma visão ampla, né, do que estava acontecendo e ele mostrava realmente que tinha essa visão diferente e mostrava isso para as pessoas que as pessoas, a primeiro, quando escutavam, não entendiam, né? Acredito, se não falha a memória, foi nessa passagem mesmo da filha do centurião que quando ele chegou na casa, todo mundo estava chorando, né? Que a menina havia morrido e ele disse, ela dorme.
né? Então ele mostrou que existia ainda uma saída, né? Eu não sei se eu estou confundindo aí as passagens, me Foi esclarece, a mas filha, ele eu acho disse que acredito que foi a filha de Jairo, não foi que de Jairo, Jairo. isso, que as pessoas choravam porque ela estava morta, né? E ele disse a menina não a menina dorme, né? Ela não morreu, a menina dorme. Não é que ele, né, estava ali desmerecendo o acontecimento, era de Jairo, isso, Marília. Marília confirmou aí. Sou influente, minha gente, eu troco as coisas. Mas ele mostrou que existia ainda uma saída, né? Que existia uma forma diferente para o líder ver as coisas, né? Um verdadeiro líder, ele trabalha, né, Alexandre, para que as coisas impossíveis, né, ou as coisas difíceis, as barreiras ali, elas se tornem uma realidade, né? E elas não esbarrem naquela situação e apenas morra, né? Mas ele traz aí também um ensinamento, né? Da mesma forma naquela passagem que ele fala, que você citou lá no início, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último, né? Então, como ele mostrou que fazendo as coisas diferente, quando você com um olhar diferente, olhando de uma outra posição, você também consegue alcançar um resultado, né? Porque normalmente, feita a ressurreição de Lázaro, Silvinho, exatamente, né? Ele mostrou isso nessas passagens, né, Alexandre? Que fazendo as coisas de um modo diferente, que tendo uma visão diferente, uma visão ampla da situação, você também consegue um resultado extraordinário. É verdade, é verdade. Então, o líder ele precisa ter essa visão estratégica, né? Ele precisa realmente desenvolver essa visão de olhar muitas vezes aquilo que não está tão óbvio, né? Aquilo que muitas vezes está ali escondido. E isso, quando eu falo em relação às pessoas e às situações, né? Ele precisa desenvolver isso daí. Ele está ali na frente para ser estratégico, né? Se não for para ser estratégico, não faz sentido, né? Ele está ali. Ele está ali Exatamente. porque ele tem uma visão maior do que as outras pessoas. E quando eu digo a visão maior, eu digo é porque ele consegue linkar as situações. Ele consegue formar algo, né, que muitas vezes um líder dele não tem aquela capacidade de fazer. Por quê? Porque ele está em uma situação estratégica, né? Então ele precisa compreender isso daí. E ele precisa despertar o melhor das pessoas. Ele precisa deixar um legado, né? Um bom líder é aquele que deixa um legado. É aquele que transforma alguém para ser igual ou melhor que ele. E aquela pessoa vai embora depois, às vezes, e ela tem aquela convicção de que ela só conseguiu chegar ali porque alguém investiu nela, alguém encontrou nela, muitas vezes, aquilo que nem ela mesma conseguia enxergar, nem ela mesma conseguia ver, né? E aí aquele gestor, aquele Exatamente. líder, ele conseguiu enxergar, poxa, essa pessoa ela tem isso de tão positivo, ela ainda não conseguiu ver isso. Então eu vou trazer a consciência dela, aquilo que ela precisa aprender, aquilo que ela precisa desenvolver, né? Então deixar Exatamente. esse legado, Jesus ele deixou um legado, né? Mais de 2000 anos aí e os seus ensinamentos continuam vivos, né? Como eu falei, somos bilhões Exatamente. de pessoas, gente que muitas vezes não segue ele nessa questão religiosa, mas que admira seus A ensinamentos, sua forma reconhece estratégica, que né? muitas coisas que ele trouxe, o ganho que ele traz para a sociedade, para a vida das pessoas, para a vida profissional. Então, muitas vezes não segue Jesus na espiritualidade, mas eles concordam com os seus ensinamentos no sentido de crescimento pessoal, em termos de crescimento profissional, né? E é interessante que hoje você encontra pessoas que dobram os joelhos para falar com Jesus e elas fazem isso porque elas querem fazer. Elas não são obrigadas a fazer isso daí, mas elas fazem porque elas querem, né? E é tão importante, né, quando um liderado ele consegue enxergar seu gestor e ele faz algo porque ele quer fazer, sabe? Porque ele tem prazer
em fazer, de assumir aquela responsabilidade, muitas vezes, fazer parte daquele time, né? Você vê que cristãos, ele quer dizer pequenos cristos. Pequenos cristos. Cristão é pequenos cristos. Então, tem gestores que ele tem um pouco dele em vários lugares, dentro das organizações, Exatamente. em outras organizações. Por quê? Porque quando você muitas vezes nem permanece naquela organização, vai para outra, você vai levando um pouco daquele líder, daquilo que você aprendeu daquele líder. Então você Exatamente. vai deixando um legado que não tem fim, sabe? É Não. algo que Que vai aquela pessoa já multiplicando. vai ensinar a outra da mesma forma que aprendeu. Isso mesmo. E foi o que aconteceu, né, com Jesus, porque hoje existem cristãos por aí, né? São pequenos cristos, Exatamente. aqueles que levam esses ensinamentos, que levam essas experiências que eles têm, né, com Cristo, né? E quantos liderados hoje eles têm levado aquilo que o seu líder, que o seu gestor tem de melhor, porque ele tem conseguido espalhar essa semente, né? Eu acredito muito no poder da semente, sabe? Naquilo que você semeia. Porque tudo que você semeia, você colhe. Não tem como você colher manga, aliás, plantar manga e você colher melancia, né? Não tem como. Você vai colher manga, né? Porque você plantou manga, né? E tem muitos gestores que têm colhido frutos muito positivos. Por quê? Porque ele tem aprendido que semear na vida dos outros, investir na vida dos seus liderados, para que eles consigam crescer, avançar. Ele, na verdade, está deixando um legado muito grande ali de pessoas. Quantas gente Exatamente. que hoje em dia fala, nossa, eu aprendi isso com o meu gestor, né? Eu vi aqui até Isso. nas lives dos incríveis, algumas pessoas que você trouxe que disse, poxa, eu aprendi isso com o meu gestor. E como é Isso. legal, né? Como é legal você trazer isso, Exatamente. poxa, que ensinamento legal, né? Que legado você, como gestor, como líder, tem Exatamente. deixado. Pois é, é o que o pessoal está comentando aí. Eu vi que Anderson plantou uma sementinha aí, e o pessoal começou a falar aí, no sentido de que muitos líderes não querem desenvolver as pessoas com medo de perder o seu lugar, que é exatamente a mediocridade, né, do pensamento desse gestor. Porque olhando para o exemplo de Jesus, como o Alexandre falou, que até hoje multidões, né, somos a maioria no mundo de cristãos, né, de pessoas que creem no Evangelho e que querem divulgar essa mensagem que Jesus deixou, né, divulgar os seus ensinamentos. Então veja aqui, quanto mais se ensina, né, mais se expande o seu nome, como Alexandre disse, né, vai deixando o seu legado. Então, assim, é crescimento, é de fato desenvolvimento. Você como gestor, quando você forma, né, você como líder, quando você forma outros líderes, é de fato um pedacinho de você, uma semente sua, que já germinou ali naquela pessoa, naquelas pessoas, né, e daquelas pessoas viram outras pessoas, né, que viram outras e outras e outras, e o seu legado, né, é instituído. Então veja quão poderoso é, né, a sua intenção de formar pessoas, né? É o seu nome que você está formando de maneira consciente e inconsciente. Então é muito pequeno, né? Não era mais nem para ser aceitável um gestor, um líder não querer desenvolver pessoas, porque aí não levaria nem o nome de líder, né, Alexandre? Seria É realmente só o verdade. cargo de confiança, né? Porque todos nós já passamos por boas experiências, tremendas experiências e pessoas que vamos levar muito na vida, de fato, né? Eu tenho aqui no meu coração, nas minhas atitudes, sementes de líderes maravilhosos que tive, que tenho atualmente, né? Quero dar honra a eles nessa hora. Assim, o quanto eu aprendi, né? Eu tenho uma mentora maravilhosa que eu adoraria ser igual a ela, né? Se eu consigo reproduzir 20% do que ela me ensinou, eu sou uma vitoriosa, né? O meu chefe atual é, de fato, um líder maravilhoso que compartilha ensinamento, que dá espaço para o crescimento. Mas, infelizmente, a gente passa por essas experiências de líderes
né, que não foram líderes, foram, como Marília colocou aí, só um chefe de departamento. E infelizmente é assim, quando eu penso, por mais autoconhecimento que eu tenho hoje, por mais entendimento, que foi choque de perfil, que foi conflito, às vezes eu penso e vejo as atitudes e penso assim, o único ensinamento que eu tenho daquela pessoa é que é a pessoa que eu não quero ser. Então imagina que legado essa pessoa está construindo, que não é legado, né? Que não é legado, que quando você começa a ouvir isso de várias pessoas com quem você trabalha, que você é a pessoa que ela não quer ser, né? Isso é muito triste, porque é uma vida vã, né? É uma vida sem propósito. É verdade. E é interessante porque antigamente, né, as pessoas podiam se dar o luxo de ter esse tipo de comportamento, né? Mas hoje não. Hoje nós estamos vivendo em um tempo em que se você não consegue realmente deixar um legado, se você realmente não consegue fazer um diferencial, ser um diferencial, dificilmente você vai permanecer ali, né? Porque os resultados eles não Exato. vão ser tão satisfatórios, né? Então, hoje não cabe mais esse tipo de comportamento, né? O chefe ele morreu nesse sentido, Isso, não no cargo em si, mas no sentido de ter essa isso, visão tão pequena, né? De não querer muitas vezes desenvolver os seus liderados por medo de perder o seu cargo. Então, isso mostra uma pequenez, né? Mostra que aquela pessoa realmente tem uma visão limitada e que ela está ali, mas não era a pessoa mais indicada para estar ali, né? E quando a empresa consegue identificar isso daí, ela realmente ela não perde tempo, né? Ela troca, ela substitui, exatamente. porque a Se a empresa ela empresa quer o tiver melhor. visão e propósito, Isso, isso mesmo. Ela muda essa situação, né? Então, você vê que Jesus ele não teve preocupação em nenhum discípulo ser maior do que ele. Pelo contrário, ele dizia que maior é aquele que serve, né? Aquele que realmente está ali servindo, colocando os seus dons, os seus talentos à disposição isso, das pessoas, né? Porque é isso que faz sentido. Se você tem um dom, se isso, você tem um talento e você guarda para si mesmo, né? A própria parábola diz que um grão de mostarda, se ele não morrer, ele não serve para nada, né? Então, quando ele morre, ele consegue produzir árvores com muito mais sementes, e essas sementes se multiplicam, né, em nova, e as aves vêm, né, e se aninhar ali naquela árvore, né? Então, é um grande ensinamento que muitas vezes a gente, como está na frente de uma liderança, de uma gestão, nem sempre vai ser flores, né? Vai ter momento em que a gente vai fazer morrer algumas vontades nossas, mas em prol de algo maior, né? Em prol de algo maior. Então, um líder que ele não consegue identificar que ele, às vezes, ele vai precisar ceder, ele vai precisar perder um pouco do seu eu, né, para investir nas outras pessoas, ele vai estar perdendo grandes oportunidades na vida dele. exatamente. É como Simone colocou lá atrás, ela escreveu, né, que Jesus, ele disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez, né, que cabe bem aí no que você acabou de falar. Exatamente isso que acontece, né, quando o líder tem uma intenção, como essa aí do chefe que Andressa teve. Ela colocou aí, tive um líder que um dia me disse, não precisa me agradecer, só passe adiante, ensine outros, né, que lindo, né, É a pessoa verdade. ter essa consciência, né, de expandir, assim como o grão de mostarda, né, de ver fatos maiores o dia que ele morrer, né, não de fato que o dia que o líder morrer, é o dia que ele não estiver mais ali, né, mas foi plantada as suas sementes que darão frutos maiores do que a sua própria semente. Não é isso, Alexandre? É verdade. E Jesus, ele ampliava realmente os seus limites, né? Ele foi um líder que deu esse exemplo, que é preciso ir além, né? Quando ele deixou a sua casa, né? Ele não quis pregar apenas para o seu bairro, ele não quis salvar somente a sua cidade, né? Ele foi além das fronteiras, né? Levar a mensagem de boas novas, né? Levar a mensagem do Novo Testamento.
É verdade. Ele em nenhum momento estava na zona de conforto, né? Em nenhum momento ele se deu o luxo de não pensar na sua missão, né? Mas aí ele tinha um equilíbrio muito grande naquilo que ele fazia, né? E é esse equilíbrio que vai fazer com que você chegue ao seu resultado. É você saber administrar, é você ter esse plano, é você colocar em ação, é você se relacionar bem com as pessoas, né? E você realizar aquilo que precisa ser realizado. É, um determinado momento ele disse que se o sal ele não Não temperar os salgar. alimentos, né? Não salgar, para que vai servir, né? Para que serve? Então, se você está numa uma posição de liderança, se você está numa posição de gestão, e se você não conseguir ser um gestor, do que adianta, né? Do que vai adiantar. É, até para gerir a sua própria vida, porque a gente tem falado também aqui muito em relação à gestão, à liderança e tal, mas tem pessoas que precisam liderar a própria vida, sabe? A própria família. Tem gente que delega a sua Isso, vida para as outras pessoas, né? Ela, infelizmente, não tem uma sua missão de vida definida. Infelizmente, ela não consegue se relacionar bem com as outras pessoas. Ela não tem esse poder da ação, né? De chegar, de colocar em prática. Então, você que está aqui nessa noite, você que vai ver essa live depois, acredito que vai ficar gravada, né? Você precisa também gerenciar a sim. sua vida. Você precisa ser líder da sua vida. Você precisa pegar esses ensinamentos aí e começar a colocar em prática na sua vida, porque você também é líder, né? Você não precisa estar num cargo de gestão para ser um líder, né? Você é líder da sua própria vida, né? E você precisa assumir essa responsabilidade, esse papel que é tão importante, né? Porque se a gente não consegue liderar bem a nossa vida, a gente não vai conseguir liderar outras coisas. Isso. E Jesus, ele deu esse exemplo também. Ele também trouxe esse ensinamento desde os 12 anos, né, Alexandre? Quando ele se separou dos seus pais e foi ao templo, quando Maria e José o encontram, ele responde: por que estavam me procurando? Eu estava cuidando das coisas do meu pai, né? Então, ali o senso de responsabilidade, né? O conhecimento, né, de que ele precisava já começar ali a aprender, né, que na verdade ele já estava ensinando aos mestres já com aquela idade, mas que ele já precisava estar em harmonia com o que ele ia enfrentar lá na frente, né? 18 anos depois. É Então verdade, ali ele já deu esse exemplo de autoliderança, né, de que ele precisava aprender. é verdade, é verdade. Esse gerenciamento aí da própria vida, né? É você caminhar em direção ao seu propósito, você caminhar em direção naquilo que você precisa ser, né? Se você não fizer isso, não tem quem vai fazer por você. Por mais que você tenha um Exatamente. gestor que invista em descobrir seu talento, que esteja ali pronto para lhe treinar, mas tem coisas que só você pode fazer por si mesmo, né? E você não pode delegar a outras pessoas porque é sua responsabilidade. Exatamente, exatamente. Já estamos aí a 1 hora e 22 minutos de live. Parece que tem Nossa, 10 minutos, né? Quando o assunto é bom, a gente se empolga. E deixa eu ler aqui um comentário que a Andressa fez. Ela disse que meu maior objetivo é realizar um evento gigantesco e chamá-lo, acredito que o gestor, né? Para que todos possam aplaudir o líder que me fez começar e confiar no meu potencial. Que lindo, Andressa, essa gratidão, que Jesus também, né, era grato. Também ele traz esse ensinamento, né, de como ele era grato, né, que ele sempre agradecia. Marília colocou voou, o Anderson colocou Jesus buscou autoconhecimento dos 13 aos 30. Exatamente, Mari, exatamente, Anderson. E Alexandre, já estamos chegando ao fim, né? Uma passagem muito interessante, que é aquela questão do primeiro milagre, né? Quando Jesus ele transforma a água em vinho, e que já era o fim da festa, e mesmo assim as pessoas que tomaram, que era costume oferecer o vinho pior depois, né? Que as pessoas já estavam lá embriagadas, mas ele serviu o melhor vinho, né? Ele deu ali o melhor, né? Então é mais um ensinamento que Jesus ele traz aí, né? Que como líder você tem que tratar bem também,
né, às pessoas, é dar o seu melhor. Né? Quem o buscava, de fato o encontrava. Né? Podiam romper multidões, mas iriam estar com Jesus, inclusive as crianças, né? Que tentaram impedir que as crianças chegassem nele, mas acessível como era, né? Como ele tratava e recebia bem a todos que o procuravam. Né? Isso é um ensinamento de servir o melhor vinho, não é isso? É verdade, né? Ele mostrava que o melhor é o fim das coisas do que o início, né? E ele traz isso como se realmente é um processo de crescimento, né? Quando a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo. A nossa tendência é melhorar, né? Então, Jesus ele já estava trazendo esse conceito de melhoria, né? De crescimento, de mudança. A gente não pode viver anos da mesma forma. A gente não pode ter o mesmo aprendizado que tinha 10 anos atrás. A gente não pode ser a mesma pessoa de 10 anos atrás. Então, às vezes, a gente pode começar, né, vai ali devagar, então vai se aperfeiçoando. E o melhor está no final, né? Está mais na frente. Por quê? Porque é algo já aperfeiçoado, já é algo trabalhado, já é algo desenvolvido, é algo que está ali já no primor, né? É o ouro que foi provado e só está ali aquilo que é puro, né? Então, dar esse melhor no final, ele tem a ver muito com isso também, né? De que é um processo de crescimento, é um processo de melhoria, é um processo onde você vai preenchendo os espaços que estão vazios até você ficar pleno, pleno na sua profissão, pleno como pessoa. Então, em todo tempo nós somos desafiados a incorporar, né? Onde aquelas pessoas pensam, ó, geralmente a gente dá o pior vinho no final porque estão todos bêbados, né? Já ali não vai fazer nenhuma diferença. Mas esse princípio ele precisa ser válido na nossa vida, né? A gente ter esse compromisso de ter esse crescimento, né? E a gente consegue. A partir do momento que a gente começa a levar isso a sério, a partir do momento que a gente começa a observar esses ensinamentos que a gente estava aqui trabalhando nesse dia, é possível sim, a gente consegue. Com certeza. E para encerrar agora, Alexandre, eu queria que você comentasse o seguinte: Jesus, ele mostrou que todos nós podemos ser líderes, né? Independente da nossa condição, da nossa aparência, e não é preciso um cargo de fato, como a gente sempre fala, porque afinal liderança ela é postura. Né? Liderança é quando você tem o coração ardente por aquela missão. Né? Então, Jesus, ele era fora dos padrões. Né? Muitos não aceitaram, os judeus não aceitaram ele como Messias, porque ele não estava num padrão estabelecido, ele quebrou esse protocolo. Né? Ele veio de Nazaré. Né? Existe lá aquela passagem quando foram anunciar que Jesus, o Messias tinha chegado e era de Nazaré, que disseram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, Jesus ele quebrou esse protocolo, né? Que para ser um líder, para ser um mestre, você não precisa estar necessariamente nos padrões, né? Você precisa ter aquela postura de liderança, né? Porque Jesus ele não ia com a manada, ele liderava, né? Ele estava à frente. Né? Ele quebrou esses paradigmas de fariseus e saduceus que pregavam aquela falsa santidade, quebrou aquela ideia de que aquela ideologia, né, que se pregava naquela época, aquela lei, falsa lei, né, que para se chegar a Deus precisava daquela falsa santidade. Então, assim, ele quebrou os padrões, né? Ele quebrou os padrões, assim. Isaías disse que não havia beleza nem formosura, né? Não havia nele nada que nos encantasse. Mas veja quem foi essa pessoa, né? Veja o quão incrível foi esse mestre. Estamos aqui hoje, 2021 anos depois, falando dele, né? Com alegria, com o coração cheio pela sua missão, pelo seu propósito, né? Só de ouvir falar, nós não convivemos com ele fisicamente,
né? Mas de ouvir falar, nós cremos e levamos a sua mensagem. Então, assim, como sempre eu digo, o que mais me encanta em Jesus é essa quebra de protocolo, né? Ele não era um padrão, né? Então, quando vejo pessoas presas a padrões, a regras, me lembro disso, né? Que ele nos ensinou, né? O verdadeiro caminho de liderar nós mesmos, né? E de nos chegarmos a Deus. É verdade, né? Ele traz essa quebra de padrão, né? E mostra para as pessoas que é possível, sim, né? E que as pessoas têm sim sua beleza, têm sim as suas características. Elas podem ir além daquilo que elas possam imaginar e que elas não devem de forma alguma estar se Se limitando àquilo que as limitarem. pessoas pensam a seu respeito, àquilo que as pessoas acreditam a seu respeito. Isso, na verdade, é uma falta de identidade, né? Quando você muitas vezes não tem a sua identidade formada, você não sabe quem realmente é, você acaba acreditando nas mentirinhas que as pessoas falam, pelas percepções erradas que as pessoas têm. Então, é possível Isso, sim você ter nascido em um lugar às vezes, de difícil acesso, você não ter tido a mesma condição que muita gente às vezes tem, essa condição, você ir muito além daquilo que você pode imaginar ou do que as pessoas podem imaginar sobre você. Porque, na verdade, a limitação muitas vezes está em nós mesmos. Quando a gente acredita que a gente é limitado, quando a gente acredita que não é possível, que a gente não está no padrão, né? E que padrão você deseja estar, né? Qual padrão que você realmente é, né? Então, aquilo que você exato. tem de mais precioso, vale a pena sim você investir em autoconhecimento, você investir em autodesenvolvimento, você compreender quem é você e qual é a sua missão de vida. Porque a partir do momento que você descobre isso daí, você não perde energias com comentários de outras pessoas, você não perde energia porque alguém não acredita em você, porque alguém julga que você não vai conseguir, né? Então, Jesus ele quebra esse padrão. É possível sim você nascer numa cidade ou num bairro, ou até mesmo não ter estudado em uma escola particular, isso não limita você, porque na verdade o mais importante é o fim das coisas do que o começo. O começo para alguns vai Com ser mais difícil certeza. do que para outros, né? Mas quando a gente consegue pegar isso daí, né, e transformar como algo que nos impulsiona para frente, a gente vai muito mais longe, né? Porque a gente acaba tendo muito mais motivos para ir em frente, para ir além. Então, que você não possa estar se limitando, né? Que você realmente possa descobrir aquilo que você tem de melhor e que você possa viver esse melhor. Pega aí o exemplo de Jesus, né? Não é porque ele era Deus, mas porque ele fez o diferencial, né? A gente falou aqui que ele sabia quem ele sabia qual era a sua missão e ele Isso, foi lá, foi cumpria. cumprir, foi cumprir. Exatamente. Como Marília colocou aqui, né? Ele tinha um foco na missão. Veja aqui, ele curou num sábado onde não era permitido, não poderia andar uma milha e nem poderia cuspir. E o que foi que ele fez? Ele cospe na terra, faz barro, passa o barro nos olhos do cego e manda ele andar uma milha para lavar o rosto. Ele quebrou os 3 protocolos aqui dessa frase, né? Porque o foco era a missão. O importante aí era o fim das coisas, como Alexandre colocou, né? O importante não era o sábado, não era o cuspir, não era a milha que não deveria ser andada. O importante aí era o cego ver, né? E ele cumpriu o seu propósito, né? O seu propósito era salvar quem estava perdido, né? Aí me lembra a Maria Madalena, quando trouxeram para ele e disse, ó, foi pega em adultério. A lei diz que ela tem que ser apedrejada. E aí? Aí, Alexandre, entra aquela conformidade, né? Ele nem ia poder ser contra a lei, mas aí entra a estabilidade da compaixão por aquela mulher, né? Então ele diz: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Resolvido o problema, né? E se a gente for contar todos esses milagres, todos esses ensinamentos, teria que ter uma live 2, né? Porque aí entra
aquele filho da viúva que ele tocou no estife, que não era permitido, e mais um protocolo quebrado. Jesus era maravilhoso. Denise colocou aqui: parabéns por abordar o maior líder de todos os tempos, dando o maior exemplo de gestão em nossas vidas. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, ele disse. Perfeito, Marília. Perfeito. É isso aí. Né? Jesus, ele foi o maior líder de todos os tempos. Né? Aqui nós trouxemos um pequeno percentual dos seus ensinamentos. Né? Mas se você se aprofundar, né, em livros, né, se você não quiser ler a Bíblia, de tantos ensinamentos que traz, Augusto Cury escreveu uma série de livros maravilhosos sobre Jesus. Né? E eu quero deixar esse espaço aqui para Alexandre concluir, e depois eu vou concluir aqui com um versículo de Pedro, um versículo que Pedro falou, que eu amo essa passagem, mas eu quero deixar aí esse espaço para Alexandre concluir e já se despedir de vocês, infelizmente. Eu queria agradecer, né, por essa oportunidade, dizer que foi muito rico para mim a gente estar fazendo essa ponte entre os ensinamentos de Jesus e liderança, gestão, e dizer que tudo que a gente semeia, né, a gente colhe. Então, nós precisamos escolher boas sementes, porque ela vai brotar, tá? Então, você quer deixar um legado na sua liderança, você quer deixar um legado na sua vida, então comece a observar aquilo que você tem plantado, né? E tenha cuidado com aquilo que você tem plantado, né? Porque existe um texto na Bíblia que diz que o homem ele não deve se enganar, porque tudo que ele planta, ele colhe. Então, que nós possamos estar plantando coisas boas na vida das pessoas, né? Nas nossas próprias vidas, porque aí a gente vai realmente colher, a gente vai ver o resultado do nosso trabalho quando a gente faz isso. Então, eu queria agradecer, né? Foi uma oportunidade incrível, né? Falar desse líder incrível. Jesus é maravilhoso, Alexandre. Que bom que ele colocou você no meu caminho para me ensinar, para me ajudar. E foi muito bom fazer essa live com você. A gente preparou tantos temas, né? A gente imaginou tantos temas para fazermos uma live, mas tinha que ser sobre Jesus, né? Ele tinha que nos trazer essa clareza, né? De que era dele que precisávamos falar, né? E levar um pouco dessa mensagem às pessoas. Eu quero muito agradecer a você com todo o meu coração. Você, de fato, é uma pessoa incrível, que eu admiro muito, que eu me espelho muito. E quero muito agradecer a sua presença aqui, ter aceitado. Jesus, ele, de fato, te abençoe com ricas bênçãos. Para todos vocês, também a minha gratidão por estarem conosco. E eu quero terminar com o versículo de João, do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Quando Jesus é abandonado por muitos discípulos, né, que o seguiam por uma dura mensagem que ele pregou, por verdades que precisavam ser ditas naquela hora, e muitos o deixaram naquela hora. Então ele olhou para os 12 discípulos, né, a sua equipe, e disse: quereis vós também se retirar? Aí no versículo 68, Pedro diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E assim, eu me emociono todas as vezes que eu leio esse versículo, porque por mais que difícil que seja, né, a caminhada com Jesus, não temos para onde ir, né? Não temos para onde ir para um lugar que nos abasteça mais do que a presença desse mestre, né? Para onde a gente vai correr? Né? Só Ele pode nos ajudar, só Ele pode nos capacitar, só Ele pode nos ensinar, porque suas palavras são de fato verdadeiras. Então, nunca desistam, né? Nunca desistam do seu propósito, nunca desistam da sua missão, sigam firmes, né? Confiem no Senhor, no Deus a quem acredita, no Deus a quem você acredita, porque Ele tem as palavras de vida eterna. Né? Sempre vai haver uma luz no fim do túnel. Sempre vai haver uma esperança para quem anda com Jesus. Então, gratidão a vocês imensamente.
imensamente a todos vocês que estiveram aqui. Não vou mais nem ler os comentários, para não ser injusta com alguém que eu não li. Então, gratidão. Gratidão mesmo, Alexandre, a todo mundo que acompanhou aí. Que Deus os abençoe poderosamente. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau.